Microfone ligado, tá, né? Bom dia! Bom dia! Bom dia aos encarnados e aos desencarnados que estão aqui hoje conosco, nessa manhã tão abençoada. Eu penso sempre que o fato da gente estar aqui, ouvindo, vendo, sentado nesse ambiente, nós podemos chamar isso de milagre, né? O milagre da vida que a gente renova a cada segundo da nossa existência aqui na Terra. E felizes somos todos nós que decidimos estar aqui hoje, para que a gente possa ir cada vez mais abrindo a nossa consciência, o nosso coração, para a transformação daquilo que é o propósito da nossa vida, de sermos cada vez melhor, né? Edificando o amor. E hoje nós vamos ter um tema muito maravilhoso, que é da perseverança. E todos nós precisamos dessa perseverança para que a gente continue a cada dia mais tendo consciência de quem nós somos, filhos amados, sonhados pelo Criador de todo o universo, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai. Então é essa a nossa, né? A nutrição maior da nossa alma, saber a nossa origem, quem nós somos. E hoje mentalizemos nisso. Não somos qualquer coisa. Nós somos filhos do Criador do universo. Nós somos filhos amados, sonhados. Cada célula do nosso corpo foi sonhada por Deus, para que o nosso espírito aqui habitasse e a gente pudesse, então, cada vez mais perseverar, segundo o nosso tema de hoje, na nossa renovação pessoal. Então, que Deus nos abençoe, que nós tenhamos um domingo realmente abençoado, uma manhã iluminada, que essas palavras que nossa companheira Luciana vai trazer hoje aqui, sejam sementes que possam dar frutos no solo do coração de cada um de nós. Eu vou fazer a leitura inicial e vou pedir para o nosso companheiro Múcio. De manhã, eu já olhei para ele daquele foco de luz, falei, é o Múcio que veio preparado para a oração hoje. E logo depois, então, nós teremos a nossa companheira Luciana com esse tema lindo, aquele que perseverar. E a leitura de hoje é do livro Ceifa de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. Caso grave. Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Está em Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20. Dentre os nossos companheiros de experiência humana, aquele que apenas enxerga as suas necessidades sem consideração com as necessidades de seus vizinhos, que jamais se afastou da casa farta, nem mesmo por momentos para levar um pão à choupana que a penúria vigia, que nunca se lembrou de oferecer a migalha de recursos que lhe são próprios nas obras de solidariedade, aquele que vê exclusivamente as exigências dos próprios filhos, laureando-os de abastança e carinho, sem tentar nem mesmo ao de leve minorar o suplício das crianças abandonadas, que se iluminou com o facho da ciência e transcaficou em bibliotecas valiosas, sem entender as mais ligeiras restas, estender as mais ligeiras restas de luz aos ignorantes, que se esqueceu de tributos afetivos no lar tranquilo, sem acender um tempo algum ao menor raio de esperança ou de alegria, para a viuvez e o desamparo, que unicamente sabe desfrutar vantagens pessoais, sem alongar braço amigo na direção dos que anseiam por singela oportunidade, das mais oportunidades de elevação, progresso, que lhe favorecem a vida, que vai existência fora, no carro da saúde física, cerrando os ouvidos para não escutar o choro, a súplica dos doentes que lhe rogam proteção e consolo. É de todos os irmãos prejudicados pelo egoísmo, um caso dos mais graves e dos que mais carecem de piedade, com o direito a ser internado com urgência em nosso pronto socorro de oração. Que assim seja. Lúcio.
Vamos cerrar os nossos olhos e agradecer ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, tentando nos melhorar, e que possamos usar essa oportunidade para nos instruir e levar esse ensinamento para aqueles que aqui não puderam vir. Obrigado, Pai. Esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Bom dia a todos. Tudo bem? Primavera, gente, que alegria. Como eu amo essa época do ano. Então, com muita alegria, hoje, a gente vai falar sobre esse trecho, que é uma fala de Jesus, que eu vou trazer a fala completa. Aquele que perseverar. E a gente colocou aí a semente se transformando em planta. Lembrando uma fala de Emmanuel, que nos diz que toda planta, que toda árvore foi uma semente que ansiou e perseverou em crescer, em buscar a luz. Então, pensando nesse longo caminho de perseverança que faz a natureza nos servir todos os dias, nós vamos nos lançar na compreensão dessa fala do Cristo sobre perseverança. Só, gente, que essa fala está em uma passagem que nós não gostamos muito de ler, não. Está no Sermão Profético. Quem já leu o Sermão Profético? Mateus 24. Só a Geise. Por que, gente, que a gente não lê muito Sermão Profético, a gente não gosta? É tipo aquela fofoca, aquele negócio que a gente sabe que está lá, mas a gente não quer muito saber. É mais ou menos assim. Por quê? Porque ele nos chama, né, a atenção para questões difíceis do nosso caminho de perseverança evolutiva, né? O Evangelho de Jesus, ele é um todo cântico de amor. Jesus vai falar do amor, da caridade, né? Ele vai falar da ligação com o Pai, ele vai trazer doçuras e carícias para a nossa alma. Mas esse é um trecho em que Jesus vai nos falar sério, vai ter uma DR com a humanidade e vai nos dizer, pelo que eu vejo, né, do processo evolutivo, nós teremos algumas questões mais difíceis. Então, a gente vai começar, deixa eu ver se eu consigo ler daqui, com essa fala. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ai, que chato. Olha só, os discípulos estavam mostrando para Jesus, olha que templo lindo, né? Ali estavam os sacerdotes, os fariseus na sua faina, aquele templo maravilhoso que mostrava a força, né, do judaísmo em Jerusalém, que mostrava ali, né, a beleza e a pujança daquela religião e daquele povo. Então eles estavam ali mostrando com muita alegria o templo para Jesus, e Jesus fala, gente, é muito bonito, mas não é o mais importante, não vai ficar pedra sobre pedra. E, de uma forma muito interessante, no ano 68, do ano 68 a 70, houve uma guerra de Roma com Jerusalém. E, durante essa guerra, a ordem de Roma foi que destruísse o templo e que não era para ficar pedra sobre pedra. E Roma determinou que o alicerce do templo fosse escavado e as pedras que fundavam aquele templo foram tiradas e jogadas ribanceira abaixo. Estão lá até hoje, jogadas ribanceira abaixo, ninguém mexeu. Porque não ficou pedra sobre pedra, e foi feita ali uma praça, uma plantação, para que ninguém mais se lembrasse daquele templo, uma forma de Roma mostrar o poderio dela sobre aquele povo. Então, aconteceu mesmo, né? E não ficou pedra sobre pedra naquele templo. E seguindo, então,
nessa fala, Jesus diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá do fim do mundo. Eles pensavam que era o fim, né? E aí eles queriam entender mais. Mas, gente, nós temos que entender que para um judeu, principalmente daquela época, não ter o templo era o fim do mundo. Era o fim. O templo era o lugar mais importante para eles. E se o templo ia ser derribado, e se não ia ficar pedra sobre pedra, era o fim, né? Então, isso era muito preocupante e eles queriam realmente saber quando que ia acontecer isso. E Jesus respondendo lhes disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aí, a partir dessa conversa do Cristo com os discípulos, ele vai trazer alguns pontos importantes para a nossa reflexão. E nós vamos passo a passo. Primeiro, Jesus vai falar que virão falsos cristos. E o que seriam esses falsos cristos? Muitas vezes a pessoa pensa que vai chegar um líder religioso que vai trazer ideias falsas, mas não é isso. Todas aquelas pessoas, mentes inteligentes e brilhantes, que trazem ideias que contrariam, né, o programa que o Cristo nos traz, são falsos cristos. Qual é o programa que o Cristo nos traz? O que o Cristo nos mostra, né? O que é a base da doutrina do Cristo? A existência de Deus, a sobrevivência da alma, a fraternidade universal, Deus enquanto Pai, a fraternidade universal, a necessidade de amar ao próximo e de amar a si mesmo. Esse é o programa do Cristo. E a gente tem que ter muita atenção, porque essa ideia do falso profeta não é alguém que vem batendo de frente, não é isso. O falso profeta é aquele que traz a meia-verdade. Porque a mentira, ela é fácil de identificar. A gente não cai tanto assim na mentira. O nosso grande problema é a meia-verdade. É aquela verdade que traz o que a gente quer ouvir, né? O que a gente sabe que é certo, e traz ali uma vírgula, um mais, que nos leva a mudar a rota do caminho, né? Então, é mais ou menos aquela ideia do eu tenho que fazer, mas não precisa ser agora, né? É aquela coisa, é aquela verdade que traz no seu bojo, né, algo que é antagônico e que convence as pessoas, que justifica as pessoas. Então, a gente fala assim, não, caridade é muito bom, mas a maioria das pessoas que estão necessitadas é porque são preguiçosas. Ou seja, eu não estou falando que a caridade é ruim, mas eu estou trazendo ali algo que justifica, né, a minha não ação fraterna em relação ao outro. Então, essa é a ideia do falso Cristo, é aquele que constrói, é aquele que traz as ideias, e nós estamos, assim, cheios de exemplos na história, que eu vou me abster de citar, mas nós temos inúmeros filósofos dentro e fora das religiões que trazem falsas ideias, que trazem ideias brilhantes, que concordam com Cristo e ali num ponto trazem para a gente ideias de preconceito, ideias de separação, né? Ideias de que nós somos melhores que o outro, ideias que vão fazendo, na verdade, ruir todo o edifício. Então, essa é a característica dos falsos cristos. E ele coloca o falso Cristo primeiro. E depois, lá embaixo, ele vai falar dos falsos profetas. Nós vamos chegar lá, nós vamos ver, porque aí a gente vai ver a diferença desse falso Cristo para o falso profeta. O falso Cristo é aquele que idealiza, que traz a ideia. E aí a gente vai comentar mais tarde sobre o falso profeta. Vamos lá no óculos de novo. E ouvireis guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Gente, guerras. Eu me lembro que a gente pensava
que passou de 2000, não ia ter mais guerra. Que a gente ainda viveu aquele período da Guerra Fria. Eu me lembro que eu era criança, lá em Barbacena, não era Barbacena, mas era Buenópolis, e meu pai militar, e a minha mãe ficava assistindo o jornal, e aquela história, se ia ter bomba, se ia ter guerra, se não ia, as tensões aumentando entre as nações, e aquela história toda. E aí a minha mãe chorava, porque a mamãe falava, se tiver guerra, meu marido vai para a guerra. Aí eu falava, mãe, mas se a guerra for mundial, até Buenópolis entra, porque na minha concepção, Buenópolis não estava no mundo, né? E aí ela falava, a gente está no mundo. Aí eu falava, ai, tá, mãe, eu não tinha essa concepção de que Buenópolis era no mundo. Mas era. E aí a gente viveu aquele período, né, de rumores de guerra. E a gente pensava que depois de 2000 ia começar a nascer, né, aqueles espíritos, e que não ia ter mais. Gente, mas nós não estipamos a violência de nossos corações. A guerra lá de fora, ela é uma consequência da nossa guerra íntima. O que sustenta o ânimo belicoso. O ânimo belicoso é sustentado pela violência de todos nós. Se nós, todos da humanidade, conseguíssemos, por um só minuto, nos unirmos todos em um pensamento positivo de bem, gente, a psicosfera da Terra mudaria totalmente. Nós mantemos a violência. Nós mantemos, por isso que Jesus fala, vai ter guerra, gente. Claro que vai, você não está vendo? Pedro corta a orelha do outro. É assim que vocês são, então não tem como não ter guerra. Vocês me colocaram na cruz, né? O governador planetário veio aqui nos ensinar e nós colocamos Jesus numa cruz. Então, ele admite, haverão guerras. Precisava estar havendo guerra até hoje? Não. Mas a gente tem o livre-arbítrio. E uma coisa interessante, eu sempre questionei muito, né? Tem muita DR com Deus em relação ao livre-arbítrio. Eu falo, para quê? Que se eu me desse livre-arbítrio, eu não posso só escolher e me mostrar para onde? Seria tão mais fácil, né? E eu não entendia, nós, seres humanos, o mundo de prova e expiação com livre-arbítrio. E aí, meus filhos chegaram na idade de tirar carteira. E se eu não soltar o carro na mão deles, eles não vão ser motoristas nunca. Eu preciso dar a chave do carro e deixar eles dirigirem se eu quiser que eles tenham segurança para dirigir. Aí eu entendi, Deus, é por isso que o Senhor dá o livre-arbítrio para a gente. Porque se o Senhor não der o livre-arbítrio, a gente nunca vai aprender a escolher. E então eu entendi a didática dele. Mas, com o livre-arbítrio, a gente às vezes faz escolhas equivocadas, né? E isso nos leva ainda em 2025 tendo guerras e mais guerras no planeta e um risco grande de uma guerra mundial. Porque a Europa está se armando, porque isso, porque aquilo. Aí a gente fala, mas Jesus não vai deixar. Gente, Jesus não quer. Mas ele não vai interferir na nossa condução evolutiva aqui na Terra. Ele espera firmemente que a gente não faça essa escolha. Mas, se os humanos fizerem essa escolha, vai acontecer. E se a casa planetária se for? Nós temos que, lá no livro dos Espíritos, nós temos que, nós somos seres que habitamos o espaço infinito. Então, nós iremos continuar nosso processo evolutivo. É claro que a gente vai ter que pagar a conta de ter destruído um planeta, mas continuaremos o nosso processo evolutivo, porque somos espíritos. Mas não é para ninguém sair daqui falando, nossa senhora, a Luciana falou que pode ter a guerra. Não é isso. A ideia aqui dessa nossa conversa é que a gente possa entender que quando nós conseguimos vibrar, quanto mais amor a gente vibrar, mais a gente vai estar no anticaminho de um conflito, de uma guerra, da violência. Mas quando a gente acha que, não, nesse caso só pena de morte mesmo. Nesse caso tem que matar. Quando a gente tem esse conceito, a gente está engrossando as fileiras da violência que nos levam aos conflitos. Não sou eu que estou dizendo, é a espiritualidade que está dizendo, é Jesus que está dizendo. Né? Mas assim fica difícil, a gente tem que ser só bonzinho. Não, a gente tem que compreender o nosso papel no mundo. É isso que Jesus nos chama a fazer, né? Então, vamos lá.
Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios da dor. Gente, está só começando. Tá no sermão, não fui eu, foi Jesus. A gente tem visto isso, sim, na atualidade, mas a gente vê isso desde sempre no nosso processo evolutivo. Porque esse é o processo evolutivo de uma humanidade que ainda traz em si, carrega em si traços do primitivismo. Né? E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, sobre a questão da evolução dos mundos. Né? Vamos terminar de ler aqui e a gente volta a conversar. Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-eis. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Essa é uma questão bem interessante. A gente pensa que hoje em dia você não vai ser mais perseguido por ideias. Mas a gente pensa que essas guerras são só físicas. Mas existem guerras ideológicas acontecendo e a internet acabou sendo um palco, porque a internet é uma coisa maravilhosa, é uma coisa incrível, né? Existem pessoas nos assistindo online, a gente consegue ligar para os nossos parentes lá no Brasil por um vídeo, parece que a gente está vivendo todo mundo numa grande casa, porque a gente pega aquele aparelhinho, faz uma videocall e vê o rosto das pessoas. Ninguém mais escreve carta, porque não precisa, a gente manda mensagem. Internet é algo lindo, é algo que veio para facilitar a nossa vida, mas a gente conseguiu transformar em um espaço de briga. E existem brigas e se multiplicam os estados de depressão, os estados às vezes a gente acorda e pega o celular, abre o celular, a gente já começa mal o dia, porque a gente já começa vendo coisas que a gente não quer. E tem gente que já começa a brigar no WhatsApp de manhã antes de sair de casa. Então, a gente vê esses conflitos também acontecendo nesse palco, né? E também as intolerâncias religiosas acontecendo de uma forma muito intensa nesses espaços da internet. E a gente vê isso sendo transportado também e fechando os grupos, fazendo com que os grupos religiosos se fechem. Esse não é o objetivo. A gente teve um Cristo, a gente tem milhares de ideias, de igrejas e de ideologias sobre o Cristo, né? O Cristo não veio para esse tipo de acontecimento. Ele veio para trazer para nós uma unidade, né? Mas tudo vai acontecer aí no nosso processo, na nossa condição. Aí ele diz, e surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Os falsos profetas, agora, lembrando que lá no início ele fala dos falsos cristos, né? E aqui ele vai falar dos falsos profetas. Os falsos profetas são os marqueteiros da ideia. Tem o que cria, que é o falso Cristo, e tem aqueles que divulgam. E todas as vezes que nós nos tornamos divulgadores de uma falsa ideia, nós somos falsos profetas, porque os profetas são os divulgadores, né? Os que vão na frente trazendo a divulgação. A gente vê ali que todos esperavam o Messias, que é Jesus. Mas antes do Messias vieram muitos profetas para dizer, está chegando. Então, por isso ele traz a diferença entre falsos cristos e falsos profetas, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será propagado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Gente, essa questão do fim que a gente precisa conversar agora. Porque a gente lê isso e imagina um fim físico, né? A gente imagina um fim do mundo, um fim, uma catástrofe. Não é sobre isso que Jesus está falando. Quando a gente vai no grego, a palavra que tem lá no grego, ela é traduzida comumente, eu trouxe até uma nota de rodapé da tradução da Bíblia do Haroldo Dutra,
que está disponível para todo mundo no Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho, que é o NEP, que é fantástico, gente, o NEP é fantástico. Os estudos são profundos, os estudos são maravilhosos. E ele traz para a gente que esse fim é o fim de finalidade, né? Então, aquele que perseverar até quando? Até o fim, até a finalidade. Então, não é perseverar até conseguir isso ou aquilo, é perseverar até a finalidade. E qual é a finalidade? Se nós temos que perseverar até a finalidade, qual é essa finalidade? Nós vamos ver lá na codificação espírita, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos na codificação trazem para a gente que há muitas moradas. Jesus, né, fala, há muitas moradas na casa do meu Pai. E eles, então, trazem para a gente as explicações dessas moradas na casa do meu Pai. E Allan Kardec, muito sabiamente, faz uma divisão que é didática desses tipos de mundos. Então, nós vamos entender com Allan Kardec que existem os mundos primitivos, que são aqueles que são destinados às primeiras encarnações dos espíritos, assim que se individualizam, né? Que deixam de ser princípio inteligente, passam a se entender como espíritos. Então, ali vão ter as primeiras encarnações. E um parâmetro para a gente são os mundos primitivos, né? Na época onde que a gente estava descobrindo o fogo, estava começando a dominar a matéria aqui na Terra. Então, quando vai chegando uma fase de amadurecimento, né, desses mundos, acontece um grande movimento, e a gente vai passar por uma outra fase. Então, ele traz para a gente que a próxima fase seria um mundo de provas e expiações. Lembrando que no mundo primitivo não tem mais prova, não tem tanta expiação, nem sei se tem expiação, porque a gente está começando a fazer o caminho, a gente ainda não fez muita bobagem. Então, quando a gente chega no mundo de provas e expiação, é porque a gente já tem bastante coisa para acertar no nosso caminho, né? A gente já tem ali no nosso mundo consciencial, já que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, a gente já tem ali no nosso mundo consciencial muita aresta para acertar, e a gente chega no mundo de provas e expiações. Depois desse mundo de provas e expiações, que é o estágio que a Terra se encontra, nós teremos o próximo estágio, que é o mundo de regeneração. Nesse mundo de regeneração, que é o que a gente vai estar aí falando da transição planetária, nós vamos ter resolvido muitas questões, né? O mal não vai ser tão predominante, ainda vai existir o mal, né? Mas ele não vai ser predominante como é predominante no mundo de provas e expiações. E depois nós teremos os mundos felizes e os mundos celestes, que a gente nem vai falar muito neles hoje, porque a gente vai demorar um pouquinho para chegar lá, então a gente pode deixar para um próximo capítulo, né? Mas aí, para a gente passar para essa próxima etapa, e nós temos notícia que a Terra vai entrar nesse processo de ir para o mundo de provas e expiações, nós temos... De regeneração, claro, desculpa. Nós temos 3 grandes movimentos. O primeiro movimento que acontece é um movimento daqueles espíritos que estão aqui no planeta, mas não conseguiram, né? Vamos pensar no mundo de prova lá de primitivo. Aqueles espíritos que não conseguiram acompanhar, não conseguiram manusear o fogo, não entenderam ali os processos, não conseguiriam fazer frente aos desafios do mundo de prova e expiação, eles foram transmigrados para um planeta compatível com a condição espiritual deles, para continuar lá, no ritmo deles, porque Deus não apressa ninguém, né? No ritmo deles, o processo deles de desenvolvimento. E o movimento daqueles que estão aqui no planeta, que conseguiam fazer frente à evolução, que vão continuar aqui no planeta, e o movimento daqueles espíritos que estão passando por esse processo em outra esfera, num planeta mais adiantado, e aqueles que não conseguiram fazer frente, né, à evolução do planeta deles lá, vão vir para a Terra, e aí a gente tem a notícia dos exilados de Capela, os capelinos, que vieram para a Terra, né, nessa época de mudança do mundo de provas e expiação, do mundo de
primitivo, para o de provas e expiação. Os capelinos, então, vieram, e nós temos eles aí fazendo aquele movimento das grandes civilizações, desculpa. Nós temos no Egito, nós temos na Grécia os grandes pensadores, e se a gente olhar na história da humanidade, a gente vai ver um período de muita pujança, né? Um período que a gente fala, gente, como que eles já sabiam disso, né? Nessa época. Então, assim, de uma filosofia muito aguda, muito profunda, e também de construções maravilhosas, né? Então, a gente olhando ali para essa época, a gente consegue perceber isso. E esses espíritos vão vir para ajudar no processo de desenvolvimento do planeta, né? E agora, nós estamos tendo um novo processo de transição. Gente, não é agora. Esse processo, ele começa lá atrás e ele vai se estender ainda por muito tempo. Ele vai ser curto ou longo? Vai depender de cada um de nós, porque cada coração que se decidiu no bem já é regeneração. Se um coração falou, não quero mais errar, eu quero seguir no bem, vou errar ainda, mas eu não quero mais. Eu não acho que isso é normal, mas eu quero fazer bem feito, eu quero seguir no bem, eu quero seguir os princípios do Cristo. Então, cada coração que se ilumina, não é que virou um anjo, não. Cada coração que se decide no bem já é regeneração. Então, esse processo ele é paulatino. E não é que vai acontecer alguma mudança lá fora, um mundo de regeneração, vai ser tudo lindo, vai ser assim. Pode até que seja, porque o espírito edificado no bem, ele busca o belo, ele busca o que é bom para todos, então com certeza será mais agradável. Mas o que vai acontecer é a edificação desses princípios no coração de cada um de nós, né? E então a gente vai ter um novo movimento. Aqueles que são daqui, mas que não estão conseguindo fazer frente ao processo evolutivo da Terra, que vão para um planeta compatível com a condição deles. Aqueles que são daqui vão ficar e vão começar a vir outros espíritos. Eu estava assistindo uma palestra do Haroldo Dutra, que também gosto dessa música. Então, eu estava assistindo uma palestra do Haroldo Dutra, que ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, gente, se Deus quisesse fazer a regeneração por conta dele, se ele não esperasse que nós fizéssemos a regeneração, ele mandava vir para cá um time de espíritos que em um ano mudava isso aqui tudo. Começava a reencarnar aqui espíritos de alta envergadura, isso tudo ia mudar. Mas ele espera que nós tenhamos condição de fazer por nós mesmos um mérito nosso. Então, eles vão vir, esse movimento vai acontecer, de espíritos que estão vindo de outros planetas, que não fizeram frente lá, mas que são mais evoluídos que nós, vão começar a reencarnar aqui para mudar esse processo aqui no planeta Terra, né? E a gente vai ver que isso é muito bem engendrado, muito bem articulado. Quando esse processo começa lá atrás, a gente vai ver que, no início, nós éramos politeístas. Qual é o problema de ser politeísta para o processo evolutivo? Não que Deus fala, tá com ciúme de outros deuses. Não, gente, não é isso. Qual que é o problema para o nosso processo evolutivo? Quando a gente pensa que eu vim de um Deus e aquele povo veio de outro, eu não tenho nada a ver com eles. Eu não estou nem aí se eles sofrem, o que está acontecendo com eles. Eu não tenho nenhum sentimento de fraternidade, porque eles são de outro Deus. E isso lá no processo mais primitivo. Então, Jesus manda os emissários. E a gente vem com... Cadê, gente? Tá, não, gente. Trava. Que meio daqui. Obrigada, amor. Então, a gente vê
Moisés vindo trazer a ideia do Deus único. E era para essa ideia espalhar, não era para ter judeus e gentios, samaritano, aquela briga, aquela confusão, não. Mas só que os judeus seguraram essa informação. Porque essa é uma informação muito importante. Porque quando eu entendo que nós somos todos vindos de um mesmo Deus, eu entendo que eu tenho relação com o outro. Então, como que eu vou odiá-la? Como que eu vou não me importar com a sorte do outro se nós somos todos vindos de um mesmo Deus, né? Criados pelo mesmo Deus. Então, parece uma coisa simples, mas é algo muito decisivo no nosso processo evolutivo, né? Então, vem Moisés trazendo a ideia do Deus único, né? Ele segurou, 1.300 anos depois, veio o governador planetário pessoalmente trazer para a gente a ideia do Deus como Pai. Isso é transformador. Com uma só palavra, Jesus cria o primeiro movimento de fraternidade universal do planeta. Porque quando ele fala, Deus é nosso Pai, nós somos irmãos, isso muda totalmente a nossa visão, né? E isso foi algo que fez com que, naquele tempo, o farisaísmo, os sacerdotes, o povo, né, ligado à religião judaica, não aceitasse Jesus e o visse como alguém que afrontava e que era perigoso, porque ele falava, não, nós somos todos filhos do mesmo Deus. Ele falava isso para samaritano, para gentil, para quem quisesse ouvir. Nós somos filhos do mesmo Pai, nós somos irmãos, e nós temos que nos amar uns aos outros. Jesus fala de amor, Jesus fala de paternidade divina, Jesus fala de fraternidade, Jesus fala de caridade. Isso era demais para o povo daquela época. E é demais para o povo, para nós de agora também, né? Então, era muita mudança, era muita revolução. E ele convencia as pessoas. Por que as pessoas o acompanhavam? As pessoas estavam ali imantadas por aquela beleza que ele trazia, e porque todos nós temos um tropismo divino que nos é dado por causa da consciência que nós temos, não descoberta em nós, das verdades divinas e eternas que são plantadas em nossa consciência por Deus. Então, Jesus, ele traz, e o movimento dos primeiros cristãos foi um movimento lindíssimo, foi um movimento que nos deu, né, uma tônica maravilhosa. E o tempo foi passando, né? Por um movimento que a gente aprende com a doutrina espírita, que se chama inversão reencarnatória. Aqueles que antes estavam ali reencarnados e odiando os cristãos, porque os gentios, ou os povos que odiavam os cristãos, não são gentios, são os pagãos que não eram cristãos, eles odiavam. Então, os cristãos eram mortos na arena, jogados aos leões, eram perseguidos. No movimento de inversão reencarnatória, que nós sabemos que é uma das leis divinas, aqueles espíritos começaram a reencarnar no cristianismo. Porque é assim, gente, se a gente odeia um grupo social, fica esperto, porque você vai acabar vindo lá. Se a gente detesta aquela pessoa, oh, meu Deus, vai ser duro ser neto dela. Mas no movimento de inversão, a gente acaba vindo nos grupos sociais que nós odiamos. E aquelas pessoas começaram a vir no cristianismo. E o cristianismo foi se modificando muito. E a gente saiu de uma condição em que nós pregávamos a doutrina do Cristo e fizemos uma doutrina dos homens com um rótulo, né? Como gasolina adulterada, colocamos muita água e o carro nem saiu do lugar. Então a gente começou a perseguir em nome do Cristo. A gente começou a matar em nome de Deus. A gente fez guerra santa. A gente fez muita coisa em nome de Deus e de Jesus que não tem nada a ver com o que Jesus nos ensinou.
Então a gente olhava para aquela pessoa que não era cristã e falava, em nome de Deus eu te mato, pagamos, matávamos. Como que a gente consegue matar em nome de alguém que é o amor reencarnado? A gente fez isso. E a gente proibiu as leituras, nós proibimos a ciência, perseguimos os cientistas. Os médiuns era fogueira, como assim? Não pode ter ninguém com uma ligação com a espiritualidade maior do que né, os sacerdotes, as pessoas que estão dentro das religiões. Então, a gente matava aquelas pessoas na fogueira. E perseguimos, e o mundo foi mergulhado numa idade das trevas do pensamento. Não era mais o amor que nos guiava as religiões, era o medo. Nós tínhamos medo. Então, nós não fazíamos algo ou deixávamos de fazer, não porque nossa consciência nos dizia, mas que a gente tinha medo da reprimenda. Né? Já imaginou ser excomungado? Você estava fora da vida social. Então, nós passamos por esse período. E começou a ter, então, um movimento lá, ali, século 17 e 18, que era um movimento de dizer, não, gente, não, essa vida com Deus está muito ruim, está muito difícil, não é assim. A ciência precisa prosperar, e aí começou a ter um movimento que nós chamamos de iluminismo. E a gente chama o século 18 dos séculos das luzes, que é um movimento que também vem restaurar, né, a liberdade de pensamento ao ser humano. Só que, como tudo que é humano, a gente foi para o outro extremo. E, ao invés da gente questionar a religião, a gente questionou Deus. E aí a gente decretou a morte de Deus. E criamos uma sociedade sem Deus. E a gente dizia que a religião atrasava o mundo, mas a gente tirou não só a religião, a gente tirou a espiritualidade. E aí a gente criou um mundo sem Deus. E o problema de ter um mundo sem Deus é ter um mundo sem fé. Porque sem fé o homem vive com medo. E nós hoje somos frutos de um movimento que a gente fez lá atrás. E a gente olha para a nossa sociedade hoje e ela está extremamente adoecida. As pessoas, nós estamos vendo pessoas jovens, crianças, escolhendo a via do suicídio por um vazio existencial enorme. Conversava com a nossa amiga aqui da necessidade que a gente tem de formar na casa ali um momento de conversa, de atendimento às pessoas, de atendimento fraterno, porque as pessoas estão carentes de Deus, de fé. Viver sem fé faz com que o homem perca todos os parâmetros. Sem Deus, a gente não acha o caminho, porque quando a gente tem fé, a gente fala, não, tá difícil, mas eu vou conseguir, Jesus, eu seguro na sua mão, eu vou. Com fé, a gente tem um rumo, uma direção. Sem fé, a gente perde o rumo do que é certo ou errado. Eu posso tudo, porque não tem ninguém vendo, eu não acredito em Deus. E aí eu vou tendo ali um processo muito difícil, porque sem religião até que a gente vai, mas sem Deus, sem espiritualidade, nem com medicação muito pesada a gente vai. A gente precisa desse respiro. A nossa alma, como a planta busca o sol, a nossa alma busca a espiritualidade. E nós precisamos disso, né? Então, vendo esse processo, vejam que a gente vai nos extremos, né? A gente vai nos extremos da coisa. A gente ainda não conseguiu achar o que Jesus nos diz. O que Jesus nos indica? Qual que é o melhor caminho? O caminho do meio, né? Ele fala, o caminho do meio é o melhor caminho, ou seja, ele está nos dizendo que não vá para os extremos. Os extremos não vão te favorecer, né? Então, vendo todo esse processo, Jesus, então, atende aquela fala dele lá de trás, do Consolador prometido. E a gente recebe, então, das mãos da espiritualidade, com todo o esforço e mérito de Allan Kardec, nós recebemos o Espiritismo.
que foi preparado o caminho. O iluminismo, se a gente olhar, a gente não pode tirar o mérito, porque se não fosse o iluminismo, nós não teríamos condição de ter recebido o espiritismo. Foi o iluminismo que abriu as portas do pensamento das pessoas para que o espiritismo fosse aceito. Allan Kardec era um homem de ciência, ele pesquisou, ele codificou, ele estudou, ele apresentou lógica, razão. Não tínhamos como receber o espiritismo, nós não tínhamos condição, arcabouço mental, pensamento, nós não tínhamos condição intelectual de receber o espiritismo se nós não tivéssemos passado pelo movimento do iluminismo. Então, o espiritismo chega em 1800 e início ali, 50, alguma coisa, 54, trazendo para a gente essas explicações maravilhosas, nas quais nós nos debruçamos até hoje com alegria e ainda não conseguimos entender completamente todas as nuances. E Allan Kardec fala, gente, se eu tiver escrito alguma coisa que não está correta, porque a ciência que eu tenho disponível agora é essa, vão pesquisar, vão melhorar o que eu fiz. O espiritismo não está pronto. Precisamos que cada um de vocês se lance ao estudo. Precisamos que cada um de vocês gostem de pensar. Nós estamos buscando a fé raciocinada. A fé raciocinada é só aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Esse é o pensamento brilhante de Allan Kardec. E nós não podemos pegar o espiritismo e transformá-lo, pelo amor de Deus, em mais uma religião somente. Nós temos que entender que o espiritismo é para fazer valer todos os passos de nossa vida. Ele nos pode mostrar e nos dar caminhos reais. Senão a gente vai fazer com o espiritismo exatamente o que a gente fez lá atrás. A gente vai repetir os mesmos processos, aí a gente para de pedir para o santo, começa a pedir para os espíritos. Não é esse o processo é que a gente estude e entenda. É isso que Allan Kardec e a espiritualidade espera de nós. Então o espiritismo vem, né, nos dizer sobre essa nossa necessidade de estudo. E aí, nós temos também que lá no capítulo 18, da Gênese, quando diz que são chegados os tempos, o Allan Kardec dá para a gente, quem está com medo aí de não ficar na Terra? Tem alguém com medo aí? Que a gente fica pensando, né? Será que eu vou ficar? Será que eu vou transmigrar? Será para onde que eu vou, né? E Allan Kardec traz para a gente, lá na Gênese, a seguinte informação, ó. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes antecedentes se vão dar para a regeneração da humanidade. Os tempos são chegados, mais que nunca. Eles já estão vindo por muito, mas agora são chegados. Nós precisamos nos decidir se a gente vai ficar. E novamente vão acontecer aqueles movimentos. Quais são os movimentos? Nós temos lá na Gênesis, nesse capítulo, a informação de Allan Kardec, que é a seguinte. Nós temos um grupo de espírito que são os maus não tocados pelo bem. Esses são aqueles que falam assim, fiz mesmo, gostei, faço de novo. Esses podem começar a preparar a mala, porque se eles não se arrependeram, provavelmente são candidatos, né, a esse grupo que vai transmigrar para outro planeta de provas e expiações e continuar lá no tempo deles, o processo deles, né? Tem um grupo de espíritos que são os maus tocados pelos bens, que eu acho que é onde a gente está. A gente erra, a gente chora, repete, pede perdão a Deus e Jesus, escorrega de novo, levanta, cai outra vez e vai seguindo. Vai aprendendo um pouco ali, aqui, outro ali, né? E aí vão ter aqueles que vêm de outros orbes, né, que são esses prometidos, que já começaram a reencarnar para trazer ideias novas, arejadas. E eu vejo uma coisa muito interessante, né, das novas gerações, apesar de que nós temos que educar as novas gerações, né? Nós estamos tendo criança que com 2 anos de idade recebe um celular para ficar quieta e pronto. Gente,
Nós precisamos oportunizar esses espíritos, porque se eles chegam aqui e não recebem nenhum tipo de condução religiosa, moral, ética, nós corremos o risco de atrapalhar a missão deles. Nós, como pais, temos que ter responsabilidade com a educação deles. Nós precisamos oportunizar esses irmãos que chegam a condição de fazer o que vieram fazer. Mas eu estava lendo outro dia sobre a geração Z, falando que a geração Z não se importa de perder salário e ganhar em qualidade de vida. Falei, opa, alguma coisa já está, algum pensamento já está diferente, né? Porque a gente está vivendo um recrudescimento do materialismo. Nós estamos vivendo, a gente olha para a sociedade. Sabe aquele bolo de padaria que é lindo quando você corta, só tem gosto de manteiga e açúcar? A gente está vivendo assim. A gente está vivendo igual esse bolo de padaria. A vida está sem sabor. Só tem gosto de manteiga e açúcar. Nós precisamos colocar sabor na nossa vida. Nós precisamos dar sabor para a vida das crianças. Nem tudo pode ser a respeito de pagar boleto, pagar taxas e conseguir dinheiro. Nós precisamos conseguir viver um pouco mais. A gente precisa sentir a vida. A gente precisa sentir a vida, né? Então, Jesus, ele nos dá uma dica. Ele fala assim, bem-aventurados das bem-aventuranças, os mansos, porque eles herdarão a terra. Que terra é essa? São os que vão ficar. Os mansos são os que vão ficar. Então, quanto mais brigão, mais candidato ao outro grupo. Quanto mais manso, mais a gente vai ter chance. Não é manso de tudo tá bom, não. O manso é aquele que sabe o que quer. Humilde é aquele que sabe o que tem e o que não tem. Quando Jesus é chamado pelo jovem, bom mestre, ele fala, bom mestre eu sou, bom é meu pai que está no céu. Isso é ser humilde. Ele sabe que ele é mestre, mas ele sabe que bom é o pai que está no céu. Então, humilde não é aquele que fala, coitadinho, tudo tá bom. Não, humilde é quem sabe o que tem e o que ainda não tem. E para saber o que tem e o que não tem, precisamos de autoconhecimento. Se a gente não tiver autoconhecimento, a gente vai ser sempre o que quer agradar, o bonzinho. O mundo não está precisando do bonzinho. O mundo precisa do bom, porque o bonzinho, na hora que pisa no calo dele, ele vira bicho. O mundo precisa do bom, é aquele que sabe o que fazer, sabe o que quer, né? Então, a gente tem essa dica aí de Jesus, os mansos herdarão a terra. E aqui eu trouxe uma história para finalizar, que eu já falei demais hoje, mas eu queria lembrar do livro Há 2000 Anos. Eu sou apaixonada por esse livro. E tem uma passagem que particularmente me encanta, que é aquele momento... Quem já leu o livro? Quem sabe da história? Então, esse livro conta a história do senador Publio Lentulus e da sua família, que ele é um senador do Império Romano, ele é destacado para a região da Judéia, e lá na região da Judéia ele passa por muitos percalços, e um dos percalços, a filhinha deles, a Lívia, a Flávia, ela adquire uma doença que ninguém sabe o que é, e naquela época todas as doenças eles chamavam de lepra, porque eles não sabiam o que era, e não sabiam como diagnosticar, e ela estava muito doente, e a Lívia, esposa do Publio Lentulus, uma mulher de alta classe social, ela tinha tido contato com uma escrava, né, da casa deles lá, da Galileia, que era a escrava Ana, que era cristã, e a Ana começa a falar para a Lívia sobre Jesus. E a Lívia é um espírito altamente evoluído. Ela vem em missão junto a Publio Lentulus. Então, quando ela ouve falar de Jesus, aquilo para ela reverbera, porque ela já sabe. Reverbera na alma de Lívia. E ela se encanta pelo mestre. E quando ela se encanta, então, por Jesus, ela pede ao Publio um dia, que a filha está passando muito mal, ela diz assim, Publio, por favor, procura o profeta Nazareno, pede a ele a misericórdia de curar a nossa filha. Ele acha sem jeito, né? Como é que ele, um senador romano, vai conversar com Galileu, uma pessoa simples? Ele não vai nem saber falar comigo. Eu sou culto. Será que ele vai conversar? Deve ser um jeca, né? Como é que vai conversar comigo? E aí mas não queria
magoar mais a esposa, ele fala, então vou, Lívia, eu vou. Mas ele sai ali na surdina, caminhando nos lugares onde ele acha que não vai encontrar Jesus para não precisar se expor, né? E voltar para casa e falar, não encontrei, né? Mas ele sai ali, mas ele está realmente sobrecarregado daquele sentimento da filha doente. Então, naquele momento, ele está andando ali, pensando sobre essas coisas, e chega na margem do lago, né? E começa... qual que é o lago? Esqueci agora o lago. Mas ele chega ali e começa a apreciar aquela paisagem, e aí ele ouve uns passos, e quando ele olha, ele não tem nenhuma dificuldade em reconhecer que era Jesus, pela majestosa figura. E é muito interessante que narra no livro que quando ele vê Jesus, ele instintivamente se ajoelha e começa a chorar, dada a presença daquele mestre. E aí, Jesus chega para ele e fala, Públio, senador, aqui me procuras, né? Mas ele não consegue falar nada. E ele narra que a impressão que ele tem é que as palavras são ditas de espírito a espírito. A gente nem sabe se Jesus estava lá, corpo, ou se ele só desdobrou e foi lá, né? Pela narrativa do livro que o Emmanuel traz. Gente, essa história é uma das reencarnações do espírito Emmanuel, que é o guia espiritual do Chico Xavier, né? Então, ele se desdobra esse diálogo, uma parte desse diálogo. Está, porém, no teu querer aproveitar agora. Jesus fala, a vida traz para você agora um minuto sagrado, um minuto onde você pode mudar a sua vida inteira, onde você pode adquirir de uma vez por todas e para sempre, né, a humildade e a alegria no seu coração. Jesus fala de uma maneira muito clara para ele. Bom seria que você tivesse me procurado na hora mais clara do dia, porque você adquiriria de uma vez e para sempre a humildade, né? E aí, esse aqui é uma sequência da conversa. Ele fala, está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as circunstâncias, a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Olha a profundidade. Circunstâncias há de todas as sortes. Na nossa vida, circunstâncias há de toda sorte. Mas está no nosso querer fazer as escolhas. Né? Os espíritos nos dizem, não existe arrastamento irresistível. Aquele negócio de a carne é fraca, é conversa mole. Nossa, não existe arrastamento irresistível. Soa para o teu espírito nesse momento um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade, ao livre-arbítrio, para que seja ele em teu coração doravante um canto de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade, mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência. E se quiseres desprezar indefinidamente esse minuto ditoso, todo dia soa para nós esse minuto ditoso. E todo dia a gente pode escolher transformar ou continuar nos nossos erros, nas nossas dificuldades, né? Então, a gente tem, como o Públio Lentulus teve, né, nesse momento, a chance de escolher. Ele encontra com Jesus e ele despreza por um tempo esse minuto. A gente vai ver que depois no fim dessa reencarnação, depois de passar por muitas peripécias, o livro é lindo. Quem não leu, eu super aconselho comprar o livro, uma caixa de lenço e sentar para ler, que é lindo. Esse livro dá sabor, viu, gente? Esse livro coloca tempero lá no bolo. Na feira do livro. Esse livro coloca tempero naquele bolo, água com açúcar com manteiga que a gente estava falando, né? E aí a gente vai entender todo esse processo. E ele, no final, começa a entender essa fala do Cristo. E hoje é o nosso Emmanuel, né? 2000 anos depois, está aí ajudando a conduzir nessa nova etapa da humanidade. Mas tudo que a gente fala sobre perseverança
ela só é realizável se ela for filha do amor. Porque, como diz Paulo, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E para que nós tenhamos uma persistência inquebrantável, ela só é possível se nascer do amor. Se nascer do medo, não vai. Se nascer da necessidade material, não vai. Se nascer da nossa conveniência, não se sustenta de pé. Ela só se sustenta de pé se ela nascer do amor. Por isso é importante que a gente medite de onde vem a nossa força. Porque se a nossa força vem do amor, a força de uma mãe conduzindo um filho, né, nas suas necessidades, a força de Maria de Nazaré ao pé da cruz, esperando o corpo do filho, a força de tantas Marias no mundo, de tantos homens que sustentam seus lares. A persistência só existe se vier do amor. E nós temos a chance de conhecer em nós mesmos a persistência que vem do amor. Isso é que é o mais importante. E para a gente encerrar, vou trazer uma lenda muito interessante, porque a gente pensa que a gente não é digno, que a gente não tem amor o suficiente, e a gente deixa para depois. E aí dizem que num vilarejo existia um menino que era muito inquieto, ele era persistente, ele era uma pessoa que gostava de fazer as coisas, lutava, mas ele era inquieto, ele sentia a alma dele o tempo todo em brasa e não conseguia entender, porque ele se achava imperfeito, ele era perfeccionista e nunca achava que estava bom. E ele resolveu conversar com o sábio da aldeia. Aí o sábio falou assim, olha, eu posso te ajudar. Mas primeiro, você está vendo esse poço aqui? Ele está seco. Durante 15 dias, você vai lá no rio com esse balde, virar ele um balde, e vai trazer a água e encher esse poço. Quando terminar esse período, você me procura, que aí eu vou te dar a resposta. Aí o menino faz isso. Todo dia ele ia lá, só que o balde estava furado. E o balde vinha derramando a água pela estrada inteira. Quando ele jogava lá no poço, era um pouquinho. Terminou o prazo, ele não conseguiu encher o poço. O balde estava furado. E aí o mestre chegou e ele falou assim, mestre, eu tentei o meu melhor, mas olha só, não consegui encher. Ele falou, parabéns, você cumpriu. Você cumpriu a sua missão. Eu falei, mas como? O poço não está cheio. Eu falhei. Não, você não falhou. Volta e olha a estrada seca por onde você passou. Ela está florida. Porque vindo do rio para o poço, você derramou água e você derramou vida pela estrada. E as flores na margem da estrada são resultado de você ter derramado vida pela estrada. Então, muitas vezes, a gente exige demais da gente, imaginando que a gente não é perfeito, que a gente não tem condição. Mas, se a nossa persistência vier do amor, a gente vai estar derramando vida pela estrada por onde a gente passar. E é isso que o mestre espera de nós. O mestre espera de nós que nós possamos derramar a água da vida e do amor por onde nós passarmos, por mais árido que seja o caminho, que sejamos nós a gota d'água que vai fazer reverdecer o chão por onde a gente passar. Muito obrigada, meus irmãos queridos, pela oportunidade maravilhosa de falar do mestre nessa manhã. Obrigada. A gente ficaria aqui o dia todo falar. Obrigada, Luciana. Estudo profundo e maravilhoso para a alma, né? Para o coração de todos nós. Alguém teria algum comentário, alguma dúvida dessa perseverança? Tudo certinho? A gente só vai ficar nutrido, né? Dessas palavras, desse estudo tão abençoado. E eu pensando numa frase que ela disse com relação a conhecermos nós mesmos, que é muito importante para a gente ter essa perseverança. A gente precisa ter consciência de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para que a gente persevere para o caminho reto, para o caminho certo. Então, o conhecimento é uma coisa muito profunda. Porque se eu perguntar para nós aqui agora, a gente conhece pelo menos o nosso corpo físico? A gente tem noção, né? Que nós temos 11, 12 aparelhos que funcionam, 37 milhões, trilhões de células que estão ali vivendo e morrendo. Como que funciona todos os órgãos, os tecidos? É uma coisa infinita que neurocientistas, médicos não conseguem entender. Mas nós, né, na nossa pequena compreensão, de pessoas leigas, nós não temos noção nenhuma, nem do básico, de como funciona o nosso corpo físico.
Quando eu estava na faculdade, fazia administração de empresa, e me falaram que eu tinha que fazer biologia. Eu falei, tão louco, não quero fazer? Para que eu vou fazer biologia? Eu vou administrar administração de empresa, não tem nada a ver com biologia, isso é medicina. E eu fiz 2 cursos de biologia, o que eu digo para vocês, que foi de extrema importância para a minha vida, para entender um pouquinho desse corpo. Então, o nosso corpo físico, quando nós nutrimos ele de forma equivocada, que nós precisamos dar água, dar comida, né? Para hidratar, para alimentar. E se a gente come demais ou de menos, ou come uma comida estragada, o nosso corpo físico vai adoecer, vai querer tirar aquilo para fora. O nosso corpo mental, psíquico, psicológico, a nossa alma é da mesma forma. Nós precisamos ter cuidado, né? De alimentar a nossa alma, o nosso coração, de bons pensamentos. Quando surgir um dia que a gente não está num sentimento, umas emoções muito assim, elevada, músicas, um bom livro, boa leitura, recorre ao evangelho, né? Porque nós falamos sempre, nós estamos no mundo de provas e expiações ainda imperfeitos, mas nós podemos escolher coisas boas para nos alimentar, para nos nutrir. E felizes de nós que estamos aqui sendo nutridos essa manhã, né? Desse estudo tão abençoado para a nossa vida. E o evangelho não pode ser vivido aqui. Não pode ser vivido em 1 hora dentro de um templo, dentro de uma igreja. O evangelho e essa nutrição de bem tem que ser vivida da porta para fora. Ali dentro na cozinha, quando a gente se encontrar para conversar. No nosso trabalho amanhã. Sendo gentis, sendo amorosos com aqueles que convivem conosco. O evangelho tem que ser vivido no nosso dia a dia, na nossa casa, quando a gente acorda, dentro do nosso lar. É lá que a gente vive aquilo que a gente aprende. O evangelho não pode ser restrito a 1 hora dentro, num final de semana, num domingo. Ele tem que ser expandido e vivido todos os dias da nossa vida, no melhor que a gente pode, na condição que a gente ainda pode. Né? Então, que Jesus nos abençoe, que nós possamos levar. Pode falar uma coisa, mas é só para rir? Pode. É só para rir. Pode falar. Vamos rir. Quando o Públio estava lá falando de Jesus, né? Aí que ele não sabia falar, que ele era, papapá. Vai ver que era até de Buenópolis. Pois é, a gente não sabe, né? Pois é, vai ver que era de Buenópolis. Aí vem alguém de Buenópolis e dá uma bela palestra de Buenópolis. Tá vendo? Então, gente, vamos lembrar, nós somos filhos, filhas, amadas, sonhadas por Deus. Vamos tomar posse disso que a gente é. Né? Filhos, filhas amadas de Deus. E hoje, como sempre, nós temos nosso almoço maravilhoso lá fora, o cheirinho já está chegando, a feira do livro, né? Com tantas coisas edificantes, tantas coisas boas nesses livros que tem aí para ser presentear cada um de nós. E esses livros, essa renda é para manter essa casa aberta, né? Nós temos despesa de água, de luz, de tanta coisa. Então, esse almoço, essas comidas que a gente faz aqui, esses eventos, é para que a gente mantenha essa casa aberta. Olha que alegria do nosso irmãozinho, que Deus abençoe ele. Né? Ana Lu vai trazer algumas palavras também com os jovens aqui, depois nós voltamos para a nossa última parte, que é os passes. Todos fiquem sentados nas suas cadeiras, que alguém vai convidá-los à sala de passe. E a Ana Lu, que vai vir aqui com os jovens, eu já vou dar para ela a missão de fazer a nossa oração final. Pode ser ela ou um dos jovens, em nome de Jesus. Bom dia, meus amigos. Eu queria dar uma palavrinha sobre a aula que os jovens tiveram hoje. Bom dia. Bom dia. Então, a aula foi sobre perdão. Eu vou compartilhar aqui a frase, né? Vou falar em inglês primeiro, depois eu traduzo. Forgiveness is the fragrance that the violet sheds on the heel that has crushed it. O perdão é a fragrância que a violeta deixa no pé de quem a esmagou. De Mark Twain. Isso aqui é o que Jesus falou aqui? Forgive 70 times 7 in Matthew 18, 21 to 22.
Então, meus amigos, eu já queria deixar aqui só a mensagem de perdão que a gente falou hoje na aula e que essa mensagem fique em nossos corações, né? De perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, que significa o perdão sem limites, né? O perdão sempre. Então, vamos nesse momento fechar os nossos olhos, serenar nossos corações, nos conectar com a espiritualidade de amor. Vamos mentalizar nosso amigo e mestre Jesus, esse irmão que nos acolhe, que nos ama, que nos entende, esse irmão tão paciente, que espera pelo nosso despertar, pelo nosso crescimento. Vamos agradecer a presença desse irmão querido em nossas vidas. Agradecer a espiritualidade bondosa, os nossos mentores espirituais, os mentores desta casa, que zelam por cada um de nós. E agradecer a bênção da vida, da oportunidade de aprendizado, de crescimento. Agradecer por estarmos aqui na Terra, neste corpo material, nesta escola, para que nós possamos desenvolver virtudes tão necessárias para encontrarmos o reino de Deus em nossos corações. Que nós possamos lembrar dos ensinamentos de Jesus, do seu Evangelho, todos os dias, lembrarmos do amor, do respeito ao próximo, da paciência, da compreensão, do perdão, do não julgamento. Que possamos aplicar essas virtudes em nosso dia a dia, com todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Que nós possamos manter a paz em nossos corações, colaborando assim, fazendo a nossa parte para a paz do mundo. Obrigada, Pai amado, pela oportunidade da vida e por mais esta manhã abençoada de aprendizado, de compartilhamento de experiências e de conhecimento. Abençoe, Pai, a nossa semana. Que seja feita a vossa vontade agora e sempre. Que assim seja.